O apóstolo João afirma no seu evangelho que o Verbo era Deus, quando falava do Senhor Jesus, em João capítulo 1, versículo 1. Todos podemos abrir as nossas Bíblias no evangelho de João capítulo 1, versículo 1, e vamos ler: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas existe uma organização religiosa que criou um livro chamado Tradução do Novo Mundo, onde este versículo se lê de outra forma. E diz a outra forma que eles traduzem assim: e o Verbo era um Deus. Não é o Verbo era Deus. E o Verbo era um Deus. O objetivo dessa tradução está evidente a todos colocar em descrédito que o Filho de Deus seja reconhecido como Deus. Será que isto está certo? Lhes convido a examinar isto de perto. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, temos a ideia que completa o que tenciona ser uma declaração gradual acerca da natureza do logos ou verbo. E podemos ver claramente que é conservada a distinção entre pessoas, mas, por outro lado, é preservada a unidade de substância ou de natureza essencial. Além disso, cada declaração explica a anterior. O verbo é eterno, razão porque deve ser considerado divino. Porém, essa divindade não significa que não possa existir distinção de... Porém, essa divindade, nessa divindade, não significa que não possa existir distinção de pessoas, porquanto o Logos estava com Deus, e por isso mesmo é distinto de Deus o Pai. Isso, no entanto, não significa que existam dois deuses, porquanto o Logos é Deus, ou seja, idêntico em essência, pelo que também é apenas parte de uma única essência divina. Esta única declaração bíblica é a maior das três e incorpora as outras em si mesma. A ordem das palavras no grego nesta declaração é Deus era o Verbo. E algumas traduções têm seguido esta ordem de palavras, contudo a base da regra gramatical do grego, que se aplica à sintaxe, ou síntese, do artigo definido, sabemos que o verbo, que é o sujeito, e que Deus é o predicado do verbo, porquanto o artigo definido acompanha a palavra logos, e dessa maneira identifica-a como o sujeito da frase. E a ausência do artigo definido antes do vocábulo Deus não nos dá licença para traduzirmos o verbo era um Deus, segundo alguns têm imaginado, posto que, em primeiro lugar, isso seria totalmente contrário ao conceito monoteísta que há por detrás da teologia judaica cristã. Em segundo lugar, tal tradução é meramente uma possibilidade e não uma necessidade, visto que a ausência do artigo não requer a adição do artigo indefinido, mas tão somente significa que se trata de uma tradução possível. Se, coerentemente, acrescentássemos o artigo indefinido de cada vez que não figura o artigo definido antes de um substantivo, a tradução transformar-se-ia num autêntico caos. Eu vou explicar isso. Por exemplo, o versículo 14 deste mesmo capítulo do Evangelho de João diria assim: e o Verbo se tornou uma carne. O versículo 18 ficaria assim, no mesmo capítulo: ninguém jamais viu a um Deus. Se seguir esse raciocínio como fez essa tradução desse livro, Tradução do Novo Mundo. E note-se que neste último caso a referência bem definida é a Deus Pai, o que nos forçaria a chamar o Pai de um Deus e não de Deus, ou o Deus. Por sua vez, o versículo 6 diria: houve um homem enviado de um Deus, e, uma vez mais, a referência óbvia é ao Pai, que novamente deveria ser intitulado de um Deus. Se insistíssemos em suprir
o artigo indefinido, de cada vez que o artigo definido não acompanhasse a algum substantivo, ficaria assim, as frases e os versículos, ficaria muito estranho. Qualquer pessoa que tomasse de um Novo Testamento grego e de uma concordância grega e seguisse o termo Deus, observando quando recebe e quando não recebe o artigo definido, ficaria plenamente convencido que não se pode estabelecer quanto a isso qualquer regra fixa, e que traduzir neste lugar o verbo era um Deus não passa do mais profundo conceito ou preconceito, lançando na confusão qualquer tentativa de tradução razoável e coerente, além de labutar contra a teologia cristã. No que diz respeito à ausência do artigo definido antes da palavra Deus, neste versículo, primeiro do Evangelho de João, podemos fazer a seguinte observação no que tange a possível significação desse fenômeno. A função ordinária do artigo definido é a de apontar ou especificar. Assim sendo, o Deus poderia ser compreendido como o Deus de Israel, algum Deus particular ou alguma identificação particular ou ideia característica de Deus. Mas, sem o artigo definido, temos em vista meramente a essência divina. Ora, até mesmo nos idiomas modernos, preservamos este uso. Se dissermos o homem, estaremos apontando para alguma pessoa particular, algum homem, em distinção a todos os outros homens. Porém, se dissermos homem, já estaremos fazendo alusão à humanidade, à essência da humanidade, ao estado dos seres humanos. Assim também se dá, neste caso, no que temos aqui. E o verbo era Deus. Logos não é apontado como o Pai ou o Deus dos judeus. Pelo contrário, ele é Deus, isto é, possui a natureza e a essência da divindade. É justamente seguindo essa ideia que a tradução inglesa de Williams diz neste ponto. Abre aspas para o que ele diz. No princípio, a palavra existia, e a palavra estava face a face com Deus. Sim, a palavra era Deus mesmo. Fecha aspas. Essa é a tradução de Williams, deste versículo 1 de João 1. E no rodapé, ele acrescentou a seguinte observação, abre aspas, Deus enfático, portanto, Deus mesmo, fecha aspas. O artigo definido antes da palavra Deus destruiria, neste caso, a distinção de personalidade e confundiria o filho com o pai. A sentença anterior assevera a hipótese distinta do Logos a ser a sua unidade essencial com Deus. Conceber um ser independente que tivesse existindo desde a eternidade fora e separado do único Deus e de substância diferente haveria de ser a ruína da verdade fundamental do monoteísmo e do caráter absoluto de Deus. Só pode haver um ser ou substância de ordem divina. O Evangelho declara que os homens devem honrar ao Filho tal como honra o Pai, sem identificá-los entre si. João capítulo 5, versículo 23. Assim também neste versículo 1 do Evangelho de João, o Logos é identificado como um ser divino, mediante o emprego da palavra Deus, sem o concurso do artigo definido. A sua essência é divina. No versículo 14, por semelhante modo, a palavra carne, sem o artigo definido, identifica a humanidade, a natureza humana autêntica de Jesus Cristo. A essência de Cristo também é humana. Todos os cristãos se apercebem facilmente de que o Evangelho segundo João tem um caráter muito especial. Não nos apresenta o nascimento de Cristo neste mundo, considerado como filho de Davi. Não traça a sua genealogia a partir de Adão, para fazer sobressair o seu título de filho do homem. E não apresenta o profeta, que, como tal, cumpre pelo seu testemunho o serviço de seu pai neste mundo.
Não é nem o nascimento do Senhor neste mundo, nem o começo do seu evangelho, mas a sua existência antes do princípio de tudo aquilo que tem um princípio. Nós temos aqui claramente dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Numa palavra, é a glória da pessoa de Jesus, o Filho de Deus, acima de toda a dispensação. Uma glória desenvolvida de muitas maneiras em graça, mas que é sempre ela própria. O Evangelho do discípulo bem-amado, o Evangelho de João, dá-nos a conhecer o que o Senhor é, revelando-nos, ao mesmo tempo que nós temos parte em todas as bênçãos que decorrem do que Ele é, quando manifestado, de maneira a comunicá-las. Logo, no primeiro capítulo, se verifica que Ele era antes de todas as coisas serem formadas. E os diversos caráteres em que Ele é bênção para o homem, como Verbo feito carne. Ele é a expressão de todos os pensamentos que subsistem em Deus. Ele é o Logos eterno. No princípio era. É isto que nós temos claramente dito por João, ou melhor, pelo Espírito Santo. Recuando, esta frase no princípio era, nós podemos recuar tanto quanto o espírito do homem puder recuar, tão longe que consigamos ir além de tudo o que teve princípio. E continua sendo, Ele é. A ideia mais profunda que, historicamente, se me é permitido falar assim, poderemos fazer da existência de Deus. No princípio era o Verbo. Não haveria nada além dele. Impossível, pois de quem teria ele sido o Verbo? Isto é, a palavra? O Verbo estava com Deus. Quer dizer, é-lhe atribuído uma existência pessoal. Mas para se não pensar que ele era apenas alguma coisa em Deus, implicando a eternidade, e que o Espírito de Deus veio revelar, é-nos dito que ele era Deus. Deus na sua existência eterna, na sua natureza divina, na sua pessoa distinta. No entanto, poderia também falar dele como de uma emanação no tempo, como se a sua personalidade fosse do tempo, embora eterna na sua natureza, e por isso o Espírito acrescenta, e é por isso que o Espírito acrescenta, no princípio, ele estava com Deus. Encontramos assim a revelação do Logos eterno antes de toda a criação. Por conseguinte, este evangelho começa efetivamente antes de Gênesis. O livro de Gênesis dá-nos a história do mundo no tempo. João dá-nos a história do Verbo, ou seja, a palavra que existia na eternidade, antes de o mundo ser feito. Palavra que, quando o homem pode falar do princípio, diz era, e que, por consequência, não começou a existir. É interessante isto. Estamos falando do Senhor Jesus. Ele era o Filho eterno. A linguagem do Evangelho é tão clara quanto possível. E tal como a espada que guardava o paraíso, revolve-se em todas as direções contra os pensamentos e raciocínios dos homens, para defender a divindade e a personalidade do Filho de Deus. Em seguida temos, todas as coisas foram feitas por ele. Há coisas que tiveram um princípio, e foi dele que todas elas tiraram a sua origem. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Distinção clara, precisa, positiva e absoluta entre tudo o que foi ou tem sido feito e Jesus, que não foi criado. Ele é o Criador. Se alguma coisa foi feita, não foi o Verbo divino, porquanto tudo o que tem sido feito foi feito por ele. Mas existe outra coisa, paralelo ao supremo ato de criar todas as coisas. Um ato que caracteriza o Verbo.
há aquilo que estava nele. Toda a criação foi feita por ele, mas não existe nele. Nele estava a vida, e por esta é que ele estava em relação com uma parte essencial da sua criação, a parte que era o objeto dos pensamentos e desígnios de Deus. Esta vida era a luz dos homens. Revelava-se como um testemunho da natureza divina em imediata conexão com eles, de maneira que não o fazia com respeito ao que quer que fosse em particular. Mas, de fato, brilhava no meio do que era, na sua própria natureza, contrária a ela. Um mal muito além de qualquer imagem tomada da natureza, porque onde a luz resplandece, as trevas se dissipam. A forma dessa expressão no grego é muito forte. Como que identificado inteiramente a vida com a luz dos homens. É uma preposição recíproca, mas aqui a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Permanece trevas e, consequentemente, não compreendiam, não recebiam a luz. E aqui temos a relação do Verbo com a criação e com o homem, quando é considerado abstratamente na sua natureza. O Espírito Santo prossegue este assunto dando-nos detalhes desta última relação de uma maneira histórica. Podemos notar aqui, e isto é importante, como o Espírito passa da natureza divina e eterna do Verbo, existindo antes de todas as coisas, para a manifestação do Verbo feito carne neste mundo, na pessoa do Senhor Jesus. Todos os caminhos de Deus, as dispensações que ele tinha determinado para o desenvolvimento desses caminhos, numa palavra, tudo o que ele tinha feito para o seu governo do mundo, fica por mencionar. Silêncio. É o Verbo de Deus feito carne, feito homem. Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo mais neste mundo. Ao contemplarmos Jesus sobre a terra, ficamos em relação imediata com ele, como existindo antes que o mundo fosse formado. Somente ele é introduzido por João Batista. Tudo aquilo que se encontrava no mundo é reconhecido como criação. João veio para testemunhar, para que testificasse da luz. Pode ler aí João capítulo 1, versículo 7. A verdadeira luz era aquela que, vindo ao mundo, brilhava para todos os homens, e não somente para os judeus. Criador do mundo, o Verbo veio ao mundo. E ao mundo, mergulhado em trevas e cego, não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus, ou seja, os judeus, não o receberam. Mas houve alguns que o receberam. E acerca desses, duas coisas nos são ditas. Receberam o poder de serem filhos de Deus e de tomarem lugar como tal filhos de Deus. Nos escritos de Paulo, o lugar de filho é aquele que pertence aos cristãos em relação a Deus, lugar a que Cristo os conduziu pela redenção, ou seja, o mesmo lugar que lhe pertence a Cristo, pertence a Ele, segundo os desígnios de Deus. Pelo contrário, na família do Pai, os cristãos são filhos. As duas expressões encontram-se em Romanos capítulo 5, do versículo 14 a 16. E nesta passagem podemos compreender o alcance de ambas. Clamamos, Abba, Pai. Portanto, somos filhos de Deus. Mas pelo Espírito podemos tomar o lugar de filhos com Cristo, diante de Deus. Até o fim do versículo 13, encontramos de uma maneira abstrata o que Cristo era em si mesmo na sua eternidade e também o que era o homem, isto é, o homem, o ser humano, nas trevas. A primeira divisão vai até ao fim do versículo 5 de João capítulo 1. Em seguida, vemos como Deus opera e o lugar ocupado por João e o seu serviço. Então aparece a luz, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo que tinha sido feito por ele
e o mundo não o conheceu. Ele vem para os seus, para o povo judeus, e os seus não o receberam. Mas houve aqueles que, sendo nascidos de Deus, tinham o direito de tomar o lugar de filhos. Era a raça nova. De fato, eles eram nascidos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. A vontade do homem não tinha aqui nenhum valor. Assim, nós vimos o Verbo na sua natureza de uma maneira abstrata, do versículo 1 ao 3 de João capítulo 1. E como vida, a manifestação da luz divina entre os homens. Com as consequências desta manifestação, nós vemos do versículo 4 a 5. E como ele foi recebido lá, onde se apresentou assim, do versículo 10 a 13. Esta parte geral relacionada com a sua natureza termina aqui. O Espírito Santo prossegue a história do que é o Senhor manifestado como homem na terra, de modo que recomeça, por assim dizer, de novo no versículo 14, com Jesus presente neste mundo. O que o Verbo se fez e não o que ele era. Como luz no mundo, os direitos que ele tinha sobre o homem eram desconhecidos. Não o conheceram. Ou rejeitá-lo, eles rejeitaram. Quando ele se encontrava dispensacionalmente em relação com o homem, era a única diferença. A graça surge, então, com o poder de dar vida para levar o homem a reconhecê-lo. O mundo não o conheceu o seu Criador, quando ele veio como luz, porque os homens estavam mergulhados em trevas. E até hoje os homens não o recebem, mas há aqueles que podem o receber pela fé. E essas pessoas são salvas, são feitas filhos de Deus. Você que me ouve, de qual lado você está? Você está do lado daqueles que ainda estão em trevas, ou você está do lado daqueles que pertencem à luz? Porque Deus, ele pode transportar o que estão das trevas para o reino do Filho do seu amor, aonde existe luz. Você pode ter isto hoje, crendo no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal.